né? Porque o elemento é o tipo do átomo. E é engraçado de você analisar aqui, porque ele achava que algumas substâncias, né, eram átomos. Então, por exemplo, soda. A soda é o NaOH, né? E ele achava que era um elemento químico. Durante um bom tempo, achava-se que a água era um elemento químico. Entendeu? Por quê? Como é que a gente sabe que a água é formada de hidrogênio e oxigênio? Como que a gente sabe disso? Hoje, né, tendo eletricidade é muito mais fácil. Você pega uma bateria, 2 eletrodos, mergulha na água. Vrup. Um gás vai ser liberado de um eletrodo, outro gás vai ser liberado do outro eletrodo. Como é que você sabe que esses gases são diferentes? Assim, você pega um palito de fósforo e aproxima de um. Quando você aproxima de um, vai formar uma labareda. Quando você aproxima o palito do outro, vai só deixar esse palito mais aceso. Então são gases diferentes, são substâncias diferentes. Se essas substâncias são diferentes, formadas de uma mesma substância que antes só tinha água, então é porque essa água tem esses outros 2 elementos. Era feito de e aí outras foi assim substâncias fundamentais. que sabiam que a água era formada de 2 elementos químicos. E é por isso que existe o termo substância composta, que é quando tem 2 elementos. Por que composta? Porque ela pode ser decomposta, formada 2. Eu tenho a água, H2O, ela pode ser decomposta em hidrogênio e oxigênio. O grande marco dessas classificações de substância simples e composta é essa. Toda substância composta pode ser decomposta, separadas entre elementos químicos. Se você não consegue decompor, obter substâncias diferentes, de elementos químicos diferentes de uma mesma substância, então provavelmente ela é uma substância simples. E foi assim que se concluiu que o oxigênio ele é formado somente de um tipo de átomo, coisa do tipo. Beleza? Bem, e por que o átomo é esférico? Fala, minha guerreira, meu guerreiro, tudo bem? Eu tô passando rapidinho aqui para falar o seguinte, tá? Se você acha que esse conteúdo aqui é relevante para você, não se esquece de deixar o like, de se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com os seus amigos, com quem você conhecer que acha que precisa também receber esse conteúdo. E, claro, isso só se realmente o conteúdo tá te ajudando, tá? Se o conteúdo não estiver legal, senta o dedo no dislike aí e eras isso. Valeu, segue a aula aí. No princípio da gravidade, por que ele teria que ser uma esfera e não ser um quadrado, losango? A questão da esfera é a seguinte, se a gente imagina a menor estrutura possível da natureza, a maneira mais simples da gente imaginar alguma coisa é uma bolinha. Já começa por aí, se a gente não conhece, vamos imaginar uma bolinha. A estrutura da gravidade, quando a gente começa a acumular muita massa, devido à ação da gravidade, quanto mais massa a gente tem, mais tende aquele objeto a ficar o mais esférico possível, inclusive. Se ele não tiver rotação, né? A rotação pode causar uma pequena deformação nele. Mas a gravitação, ela acaba aglomerando massa e essa aglomeração de massa tende a ficar com formato esférico a partir de um determinado tamanho, mínimo. Então, objetos muito pequenos, como asteroides e tudo mais, eles não têm gravidade suficiente para a matéria acabar se ajeitando e ficando esférico. Agora, planetas anões, eles já são praticamente arredondados, né? Alguns são bem achatados até. Então, no modelo de Dalton, a gente tem, ele é esférico, ele é maciço, significa que ele não tem espaço vazio, ou seja, se ele fosse um chocolate, ele seria o alpino, que você morde e tem todo... Ou então aquela barra de chocolate para derreter, ele não seria um soufflé, por exemplo, que tem uns buraquinhos. É isso. O menino não entende química, você bota comida e dinheiro, todo mundo entende. Então, ele é maciço, ele é todo completo, ele é esférico, maciço e ele é indivisível. Desses três elementos do seu modelo atômico, só um vem das leis ponderais, que é indivisível. O restante, ele parte do pressuposto da física. Por que ele é esférico? Por causa desse modelo gravitacional. Por que ele é maciço? Mas se ele tem um princípio de força, por que ele vai ter um buraco dentro dele, né? Vai atrair a matéria e vai formado como um todo. Beleza? E esse é o modelo, então, mais simples de átomo, é isso? Defina simples. O primeiro mais simples. É o primeiro modelo atômico que a gente caracteriza na ciência, né? Porque lembra que nasceu a química, surge o modelo de Dalton. Porque surge no mesmo princípio das leis ponderais. E esse modelo foi utilizado por um tempo. Ele foi muito utilizado por muito tempo. Isso, muito tempo. Assim, eu diria, dos modelos atômicos, é o que ficou por mais tempo. Porque ele vai aqui de 1800 e pouco a 1900 e pouco. 100 anos, hein? 100 anos, isso. Então, se a gente for pensar no modelo atômico atual, não tem 100 anos. Ainda, entendeu? Bem, não tem 100 anos. Então, aqui, vamos lá. A gente normalmente fala de modelos atômicos e pula, né? Então, antes de pular para um outro modelo atômico, puxo esse cara aqui, ó. Dmitry Ivanovich Mendeleev.
o nome dele, né, Mendeleev, tem gente que escreve com Y, com EIEV, enfim, porque é russo, aí fica difícil, né? Porque aqui, ó, cadê o nome dele? Eles têm, inclusive, um outro alfabeto, né? Aqui, ó, tá vendo? Leu aí? Tá vendo? Fica difícil, né, de traduzir. Enfim, esse russo, o que ele tem de importante contribuição? A vodka que ele inventou? Também. Inventou a vodka, que ele chamou de aguinha. E aí a tradução, vodka. É aguinha. Que nada mais é do que ele se preocupou, porque a galera tava bebendo quantidades de etanol, e ele falou, esse negócio não deve fazer bem pro corpo. Deixa eu analisar aqui qual a proporção de etanol que tem que colocar com essa água para que esse negócio seja pelo menos um pouco saudável, assim, né? Não vai causar grandes problemas. E aí ele ficou estudando e chegou numa proporção de 40% de etanol para 60% de água e falou, ó, é isso aqui, entendeu? Isso aqui é o seguro. E aí o russo falou, então, a partir de agora, isso aqui vai ser a vodka e tem que ter essa composição. Se tiver acima disso, não pode ser mais chamado de vodka, porque não tinha, né, em período de Mendeleev era tudo mato lá. Então podia absinto, 98% de etanol, bota aí 70% de etanol, entendeu? Um negócio assim. Mas o que foi de mais interessante de Dmitri Ivanovich Mendeleev? Ele organizou os elementos utilizando o modelo de Dalton, ou seja, em relação às massas. Tá aí a organizaçãozinha dele. Ele organizou em ordem crescente das massas, mas ele não foi colocando em sequência, assim, como se fosse colocando linhas e colunas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Não, ele não fez isso. O que ele sabia? Conhecia muitos elementos químicos e tinha as propriedades de vários elementos químicos. E utilizou flashcards. Toma, tá achando que essa revisão é recente? E tinha flashcards, tinha os cartõezinhos mesmo com as propriedades desses elementos químicos. Um dia apresentar um trabalho, né, numa conferência e tal, e ele começou a organizar isso nesses pesos atômicos que ele chamava. Nessa ordem dos pesos atômicos, ele começou a perceber que muitas das propriedades se repetiam. E começou a colocar isso no chão, em volta dele, assim, em relação às propriedades. Como já estava tudo organizado por massa, ele começou a se preocupar mais em relação às propriedades. Ah, então, ele organizou tudo no chão e tirou uma foto com o celular. É isso? E postou no Vou te mostrar a foto daqui a pouco. Aí, o que acontece? Aí ele postou no Reels, que ele fez uma dancinha ainda. Aí, o que acontece? Ele começou a botar uns buracos, deixar algumas coisas. O que foi de mais sensacional de Mendeleev? Deixou uns buracos em branco. Nossa, hein? Deixou uns buracos em branco, que lixo. Só que ele falou, tá vendo esse buraco em branco? É átomo que a gente não sabe ainda. É um elemento químico novo. Aí todo mundo... aí fica fácil, né? Tipo, energia escura, entendeu? Então aí fica fácil. Ele falou, você quer mais dado? Então peraí, esse átomo que a gente não sabe ainda, ele tem que ter essa temperatura de fusão, ele reage com isso, ele faz isso. Assim, ele lista muitas propriedades desses 3 átomos que ele tinha deixado em branco. Aí e aí só falta o nome. Cara, esse negócio tá sinistro. Tá duro. Ele nem deu nome, ele botou como ECA-silício, ECA-alumínio, que significa embaixo de ou depois de, né? Tipo assim, tem um elemento ali depois do alumínio que eu não sei o que é. E aí o pessoal chamava de ECA-silício. Passado um tempo, surgiram outros químicos que conseguiram falar, olha, sabe aquelas propriedades? Achei um elemento que tem exatamente essas propriedades. Então, por isso que Mendeleev é um grande marco. Tem uma galera que confunde, acha que a tabela periódica atual é de Mendeleev e não é. Por quê? Porque ele utilizava pesos atômicos. Eu botei em vermelho, né, para deixar claro que esse era o termo que se utilizava na época. Pesos atômicos. Hoje, não faz sentido a gente falar peso atômico, né, Henrique? A gente teria que falar massas atômicas. Por quê? Porque peso é definido como produto da massa pela gravidade do local. Nesse tempo não tinha essa definição? Ela é recente? Tinha, mas essa confusão existe até hoje. Então tá bom. Tá tudo bem. Quem sou eu para julgar a confusão de Mendeleev? Enfim, então se você olha as definições na época, você vai ver que tudo isso que a galera tá falando, Dalton, Lavoisier, eles vão falar de pesos equivalentes, pesos atômicos, mas a gente faz essa tradução, né, de pesos para massas, tá? Por que eu estou chamando essa atenção? Porque às vezes pode cair isso no vestibular, né? Olha, ele classificou isso em relação ao que seria atual, a pesos atômicos. Brincar um pouco, né? Com essa definição daquela época, com a definição atual. Pode vir mesclando e tem que tomar um certo cuidado.
Então, se o vestibular tivesse assim, os átomos são classificados em relação aos pesos atômicos, assim, ponto, pá, você ia colocar errado, beleza? Primeiro, porque ele é organizado em relação ao número de prótons. Você só vai aceitar o termo pesos atômicos se ele colocar um fator temporal nisso, ó. Segundo Mendeleev, era organizado por pesos, tá massa. Naquele tempo pensava em peso, entendeu? Mostrando a ideia de que tinha uma confusão e que tudo bem, a gente está pensando de acordo com aquela época. Se for pensar em relação a hoje, não pode usar o termo peso. Está claro? Entendeu? Vamos lá. Bem, e a organização dos elementos, ó, eu trouxe aqui, ó. Aqui gera uma estrutura, tá vendo? Aqui ele começa a estruturar em relação às valências. Né, por exemplo, chumbo é mais 2 mais 4. O níquel mais 1 mais 3. Então ele começa a anotar tudo isso e várias das propriedades. E começa a perceber que essas propriedades se repetem. E por isso o termo propriedades periódicas, né? Periódico é algo que se repete. Então essas propriedades elas vão aumentando, aí de repente ela diminui, aí vai aumentando, aí de repente vai aumentando, vai diminuindo e aí vai surgindo isso aí. Beleza? E é por isso que lá no país dele tem essa estrutura aqui, ó. Deixar um tempo você olhando assim, refletindo. O que é isso? Literatura da natureza. Toma essa arte da natureza agora. Olha essa imagem. É exatamente como que ele chegou na conclusão. Ele está no meio e aqui são os cards que ele foi posicionando, ó. Entendeu? Do insightzinho. Isso aqui é de uma universidade. Se fosse hoje, ele teria feito uma planilha do Excel. Isso aqui é tipo a foto do Instagram que ele teria que ter postado. Essa é a representação aí, ó. Tá aí. Dmitry Ivanovich e Mendeleev. Por isso que tem um elemento chamado Mendeleev, em homenagem a Mendeleev. Beleza? Algum complemento que você quer falar aí? Não. Do princípio? Bora Não? pro modelo atômico de Thomson. Então, valeu.